Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre a 13ª semana da conciliação, que aconteceu em Florianópolis. No quadro Entrevista, recebemos o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, que fala sobre o novo plano de comunicação do Poder Judiciário catarinense. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre o lançamento do álbum do servidor da Corregedoria Geral da Justiça e músico Denis Greff. E a partir de agora, você vai ver a cobertura do evento que reuniu o presidente da Corte Estadual, desembargador Rodrigo Colasso, com jornalistas catarinenses para a apresentação do novo plano de comunicação do Poder Judiciário de Santa Catarina. Há quem diga que o chamado juridiquês é visto como uma barreira ao maior interessado, o povo. O próprio presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, admite que a linguagem nesse meio é muito técnica e, por vezes, não chega de maneira compreensível ao cidadão. Ele tem consciência que é um trabalho que vai ficar no início sujeito a erros e acertos, mas o nosso objetivo é um objetivo sincero, real, de melhorar a comunicação, melhorar a interação com os meios de comunicação. A partir dessa reflexão, o magistrado convidou jornalistas de diferentes veículos para a apresentação do novo plano de comunicação do Poder Judiciário, que envolve também as redes sociais. Eu vejo assim com muita inteligência e muita propriedade esse momento de aperfeiçoamento da comunicação do Poder Judiciário com a sociedade. É um plano bastante aberto, né, que inclui a imprensa tradicional, como também as redes sociais, de modo a tornar mais ágil a comunicação entre tribunal, Poder Judiciário e a sociedade catarinense. Os tempos exigem mudanças. Este momento vem muito ao encontro do que a sociedade quer. Essa mudança de parâmetros, essa mudança de comportamento. E dentre os poderes que são pilares do Estado de Direito e da democracia, o judiciário é aquele que está mais distante do cidadão, porque ele fica distante da imprensa. E nós fazemos esse limitador, né, ou pelo menos essa questão de transmitir a informação. Então vejo nesse momento que é uma atitude correta. O judiciário, às vezes, ele meio que se encastela, porque ele não depende dos clamores populares. É bom que não dependa, mas é bom que ouça também. É mais um canal de comunicação na linha da transparência, que é algo que é exigido pela sociedade. Outra novidade anunciada é a criação das assessorias de imprensa regionalizadas, que começaram a funcionar em Blumenau, Joinville, Lages, Criciúma e Chapecó. Um fato inédito no Poder Judiciário, que busca facilitar a comunicação entre as comarcas com o Tribunal de Justiça. Eu sou um entusiasta dessa iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Rodrigo Colasso, porque ele revela a sua intenção, o seu propósito de mostrar aos catarinenses o que a Judiciário está realizando neste momento e quais são os projetos para agilizar os julgamentos, para ter uma prestação de serviço muito mais rápida e assim atender a cidadania catarinense. Há muito tempo que, desde a época que eu presidi a Associação Catarinense de Imprensa, nós sugerimos, né, a instalação de uma sala de imprensa, que hoje já tem aqui confortável junto à sala do Pleno, informações no interior do Estado, porque há muitos juízes que sentenciam sobre questões de grande interesse público, até de âmbito nacional, e que às vezes não são conhecidos porque ele não tem ainda, entendeu? Ou uma assessoria competente para fazer a divulgação, ou acessibilidade para dizer, não, isso aqui merece ser divulgado. Então, eu acho que essa equipe nova que está com o Tribunal de Justiça vai, sem dúvida nenhuma, prestar um grande serviço aos cidadãos de Santa Catarina e vai aproximar mais do Poder Judiciário do cidadão catarinense. Com o objetivo de promover a cultura do diálogo entre as partes de um conflito, a Semana Nacional da Conciliação, que aconteceu na capital catarinense, integrou judiciário e parceiros com a sociedade em busca da pacificação social. A abertura da 13ª Semana de Conciliação foi realizada na Praça Tancredo Neves, no centro de Florianópolis. O evento foi promovido pela Coordenadoria do Sistema Estadual dos Juizados Especiais e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Este ano, aumentou o número de parceiros que ofereceram ações sociais e de cidadania. Aumentou, eu acho que essa caminhada pela paz, pelo diálogo,
está aumentando e as entidades também estão percebendo isso e estão sendo nossas parceiras. O Centro de Zoonoses da Prefeitura de Florianópolis expôs ações de combate à dengue. O EMOSC distribuiu panfletos para conscientização da importância de doar sangue. O IGP, Instituto Geral de Perícias da Polícia Civil, atendeu para a confecção de carteiras de identidade. Muito bom. Para a gente que trabalha o dia todo, não tem tempo para fazer, uma maravilha. Entre as Forças Armadas, o Exército participou com a aferição da pressão arterial e glicemia. A Polícia Civil trouxe o adestramento de cães. A obediência que o cachorro tem, o treinamento que ele tem, a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa. Já o Corpo de Bombeiros mostrou o trabalho dos socorristas. E a Polícia Militar falou sobre o PROERD, o Programa de Resistência e Erradicação das Drogas e Violência. Nunca é demais, né? Trabalhar informações com as pessoas, às vezes pais que os filhos não tiveram PROERD, crianças jovens aqui relembrando que tiveram PROERD há um tempo atrás. O presidente da Corte Catarinense, desembargador Rodrigo Colasso, ressaltou a relevância do acordo para a redução do número de processos judiciais. Atualmente, são cerca de 800 mil por ano. As pessoas hoje têm uma consciência que o acordo é a melhor forma de resolver um litígio em juízo, porque quando faz um acordo ninguém perde tudo, não há recurso, então o processo realmente termina. Eu acho que essa conscientização e também a disponibilidade dos órgãos públicos em se colocar aqui para resolver problemas que, ainda que não estejam judicializados, também seguramente vai contribuir para nós termos um número maior. No mutirão realizado no ano passado, mais de 225 mil processos que estavam em tramitação na Justiça foram solucionados, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Aqui em Santa Catarina, 15.704 pessoas foram atendidas, 1.246 audiências foram realizadas. Já o volume de negociações chegou a 14 milhões de reais. Já este ano, a expectativa do Poder Judiciário foi de aumento do número de audiências realizadas, tanto para acordos pré-processuais quanto para processos já em tramitação. Mais de 4 mil audiências e atendimentos aqui no pré-processual mais de 1.000. A agente comunitária de saúde da capital, Evelise Gevaert Silva, de 59 anos, conseguiu um acordo para a negociação da dívida com a Casan depois de 1 ano com as contas atrasadas. Já estou bem mais aliviada, porque foi uma negociação dentro do que eu posso estar orçando, botando dentro do meu orçamento, né? E agora é honrar, né? Agora está com as contas do dia da casa. Qual é a sensação de alívio? Bastante, assim, bem satisfatória, né? Por quê? Porque tira é um alívio, né? A gente tá podendo estar com o orçamento em dia, né? A partir de agora, então, vai poder levar as contas da casa com mais tranquilidade? Sim, com mais tranquilidade. Quando você chegou aqui, você estava como? Estava um pouco tensa, né? Como todo mundo, né? E agora? Agora eu já estou mais aliviada. Com um disco conceitual que conta a história de encontros e desencontros de personagens urbanos de Buenos Aires, o músico e também servidor do Judiciário Catarinense, Denis Greff, lançou o primeiro álbum, com um show em Florianópolis. A nossa equipe de reportagem acompanhou esse momento na carreira do Denis e mostra agora para você no quadro Isso é Legal. Well, we both knew there would be a day when I had to leave and do things my way. Oh well, at least I did. For my back, it's not that strong. Though you won, I cannot be the one I wish I was. Você até pode estar se perguntando: esse é o Denis Greff, o servidor lotado na Corregedoria Geral da Justiça? É o próprio, num dos papéis que ele mais curte fazer: compor e cantar ao estilo folk, tendo como pano de fundo a música da região sul, a milonga gauchesca, elementos do tango e a pajada.
Minha música, ela é baseada na poesia, então sempre o importante da música é a própria mensagem mesmo. E, para mim, eu sempre conto as histórias humanas dentro do ambiente urbano. A gente geralmente é tratado como estatística, como trabalhador de determinado lugar, sabe? Às vezes como problema social. Então, assim, a vida de cada pessoa é riquíssima e ela está escondida no cinza da cidade. E foi sobre a geografia cinza da grande metrópole que surgiu a inspiração para a gravação do primeiro disco, lançado recentemente em Florianópolis, o Bundes 1240. Esse é um lugar, é uma casa em que eu me hospedava em Buenos Aires, né? E de onde surgiram muitas ideias do disco. Até uma das músicas, a Milonga de Bulnes, que está no disco, foi composta dentro da casa mesmo, como uma homenagem à casa. E surge como um símbolo, né? Como eu conto a história de pessoas, as pessoas se encontram e se desencontram na cidade. Algo que me chama muita atenção no trabalho do Denis é esse resgate dos ritmos tradicionais gaúchos, mas levados para uma esfera de world music, né? O negócio que antes era hobby, agora é profissional. A família sente um maior orgulho e super apoia a carreira. A gente tenta sempre acompanhar, ir aos shows, falar para os amigos, compartilhar nas redes sociais. Eu acho que ele está se saindo muito bem, o disco dele tem uma apresentação muito boa, apresentação gráfica excelente. O som está de boa qualidade. O primeiro show de lançamento aconteceu em uma das galerias da Fundação Cultural Badeschi. A característica da Fundação basicamente é essa. Ela é formada por 2 espaços expositivos que são muito requisitados, que é o espaço Fernando Beck e o espaço Paulo Gaiardi. E nesses espaços de exposição é que a gente faz, também durante a apresentação das mostras que estão, a gente faz apresentação de música, a gente faz performance, eventos de dança, lançamentos de livros, lançamentos de música. E como é um espaço pequeno, não é um espaço de teatro, não é um espaço onde todos ficam sentados, todo evento tem sempre essa característica de algo mais aconchegante, como se você estivesse numa grande sala de estar da tua casa com os amigos. O Denis contou pra gente que fez o disco dele inteiro sozinho. Resultado de 2 anos de muito trabalho, dedicação e testes. Só que no dia do lançamento ele não tá sozinho. Uma novidade pra ti também. Conta pra gente. Exatamente, a primeira apresentação que eu faço com banda e foi uma experiência maravilhosa. Tocar com músicos talentosos só trazem alegria e trazem muita riqueza pro meu som. Então foi excelente, gostei muito de trabalhar com esse pessoal ótimo aqui. Um dia especial. Um dia muito especial para mim. Parabéns mais uma vez e sucesso para ti. Obrigado. Tomara que tenhamos sucesso todos nós. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina agora também está na internet. Acompanhe as redes sociais. Fique por dentro do que está acontecendo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Para assistir aos vídeos, continue acessando o nosso canal oficial no YouTube. Os principais fatos e notícias você pode ler de forma dinâmica no Twitter. E a novidade é que agora também estamos no Facebook e no Instagram. Conheça as novas redes sociais e comece a interagir ainda hoje. Veja como é fácil acessar. Entre na homepage do portal tjsc.jus.br e lá você encontra todos os ícones. Entre, conheça e nos siga. É o Tribunal de Justiça ainda mais perto de você. E a seguir no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, que fala sobre o novo plano de comunicação do Poder Judiciário catarinense. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. Em tempos de internet, redes sociais, a comunicação se tornou mais fácil
inclusive para os órgãos públicos, que podem estar mais próximos da sociedade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina está implementando uma série de ações que visam explorar esse potencial e divulgar cada vez mais o trabalho do Judiciário. Para falar sobre este tema, nós convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso. Seja bem-vindo, presidente, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer, né? Desembargador, para começar, eu gostaria que você comentasse qual a importância que a comunicação assume na sua gestão. Eu acho que essa importância ela decorre até da realidade nacional. A gente observa que novos modos de comunicação emergiram. As próprias eleições nos mostraram que aqueles canais de comunicação tradicionais foram ampliados. Nós temos agora as redes sociais, né? E o Tribunal de Justiça, ele, até por uma cultura que reina no Poder Judiciário, entre os magistrados, sempre teve uma certa dificuldade em estabelecer uma comunicação com a sociedade, uma utilização dos meios de imprensa, etc. Mas as pessoas cada vez mais querem informação. Elas querem informação a respeito dos seus direitos, a respeito da sua cidadania e também a respeito do funcionamento do Poder Judiciário. Então, a ideia com essa ampliação da comunicação do Tribunal de Justiça é a proximidade com o cidadão, é ampliar numa via de mão dupla a comunicação do que nós fazemos e também ouvir do cidadão o que ele espera que a gente faça. Esse é o objetivo principal, uma transparência, uma comunicação melhor e mais efetiva com o cidadão catarinense. Como é que vai funcionar efetivamente? Além de a gente agora ter uma equipe em condições de levantar casos importantes, casos que são relevantes para o cidadão e que muitas vezes ele não fica sabendo, até a imprensa às vezes não sabe, porque depende de uma consulta processual. Então, hoje a gente tem uma equipe capaz de levantar esses dados e, com isso, transmitir à imprensa os acontecimentos relevantes que acontecem por todo o Estado, bem como nós vamos ingressar no Twitter, no Facebook e no Instagram, que são mídias sociais poderosas, né, no mundo e no Brasil também. O brasileiro ele frequenta muito as redes sociais, o número de smartphones no Brasil é enorme, o tempo que as pessoas passam nas redes sociais também é muito grande. Na internet se calcula que o brasileiro fica em média 9 horas por dia e nas redes sociais 3 horas e meia. Então é uma forma de aproximação direta com o cidadão, de chegar perto do cidadão para dizer tudo aquilo que a gente tem de qualidade, tudo aquilo que a gente realiza, mas também ouvir um pouco sobre eventuais deficiências e rumos que a gente possa corrigir. O senhor também fala na criação de uma agência de notícia. Como vai funcionar? Nós temos aqui dentro do tribunal condição de saber de fatos que são relevantes e que normalmente não chegam ao conhecimento da imprensa. Vou citar alguns exemplos. Nós temos algumas cidades em que o dinheiro da transação penal, que é aquele acordo que é feito entre o cidadão que cometeu uma infração de menor potencial ofensivo e a justiça, é utilizado para coisas relevantíssimas. Nós temos juízes que estabeleceram bloqueio de celular em presídios, temos instalações de botões de pânico para vítimas de violência doméstica. São iniciativas que acontecem pelo Estado e que agora a nossa agência de comunicação vai ter condição de levantar, até escrever sobre o assunto e tornar público esse tipo de acontecimento, que é positivo tanto para o usuário da justiça quanto para a própria instituição. Nesse sentido, o senhor também regionalizou o trabalho de comunicação. Como foi feita a escolha das comarcas e como é que vai funcionar esse trabalho? Antigamente, a nossa estrutura de comunicação ela era suficiente apenas para atender o Tribunal de Justiça ou a Grande Florianópolis. Mas isso é pouco para um poder que tem 111 comarcas, que tem 400 juízes espalhados aí por todo o Estado, trabalhando muito. Então, nós procuramos criar regionais, e aí elegemos as cidades de Chapecó, Joinville, Blumenau, Criciúma e Lages, porque são lugares que, pela sua localização regional, podem fazer uma cobertura ampla do Estado. Então, a regional de Chapecó pode cobrir São Miguel do Oeste, Concórdia e aí, daí por diante. Então, nós temos lá profissionais de imprensa próximos dos juízes, tentando levantar o que acontece de relevante nessas cidades e transformando isso em notícias e informações ao cidadão. E quem é o público-alvo do Judiciário catarinense? Eu acho que a gente tem, primeiro, um público-alvo bem definido, que é o usuário da justiça, que são os cidadãos que têm processo em juízo, e que não são poucos, né?
A gente tem em Santa Catarina um número muito grande de processos novos a cada ano, cerca de 800 mil novos processos por ano em Santa Catarina. Temos 3 milhões de processos no estoque, então a gente tem muito cidadão que usa o sistema de justiça efetivamente. Mas também nós temos pessoas que, embora não usem diretamente o sistema de justiça, precisam informações sobre seus direitos, sobre a sua cidadania. Então, se as pessoas forem visitar os nossos canais de comunicação, vão ver ali orientações sobre o que fazer quando uma bagagem extravia numa viagem, ou quando alguém estaciona um carro e perde o ticket. Então, são informações, inclusive, para quem não tem processo em juízo, mas quer saber como funciona o direito no caso concreto. Uma mudança certamente traz desafios. Quais são esses desafios que você espera enfrentar e como enfrentá-los? Primeiro, há um amadurecimento da posição dos juízes, da magistratura e dos servidores de modo geral. Quer dizer, as pessoas têm que ter em mente que nós estamos começando um processo novo, então sujeito a erros e acertos, a tentativa de aperfeiçoamento ao longo do tempo. Algumas pessoas vão achar que nós passaremos a ser criticados nas redes sociais a partir do nosso ingresso nas redes sociais, o que não é verdade, porque a crítica já havia. O que vai haver agora é a contraposição, é a nossa informação. E acho que a partir do instante que as pessoas se conscientizarem, servidores, juízes, desembargadores, se conscientizarem da importância da informação, nós vamos ter uma mão de obra muito rica para transmitir ao cidadão catarinense, à sociedade catarinense, a respeito das coisas que acontecem na justiça. É uma mudança de cultura de quem já estava no judiciário, então? Nós, ao longo do tempo, já fizemos vários seminários judiciário-imprensa. E ali ficou bem claro que existe uma certa dificuldade de compreensão dos juízes em relação à atividade da imprensa e da imprensa em relação à atividade dos juízes. Agora, nós temos quem faça essa intermediação. Então, com uma agência de comunicação própria, eu tenho certeza que os juízes vão se sentir muito mais à vontade para conversar com a imprensa, para transmitir a sua opinião e a sua posição sobre o direito em geral, do que antes. Agora, culturalmente, o Poder Judiciário, até por um perfil que se desenvolveu até a Constituição de 88, sempre foi o poder mais fechado, mais resistente a uma comunicação direta com a sociedade, até pela necessidade de imparcialidade. Então, o juiz não pode falar sobre um caso concreto, evidentemente. Então, às vezes, essa limitação acabou fazendo com que a gente ficasse muito avesso à comunicação. Mas a sociedade de hoje, que é a sociedade informada 24 horas por dia, ela não admite mais isso. Então, claro que nós não vamos pedir para o juiz dar uma opinião sobre um processo que ele vai julgar, mas ele pode falar sobre um processo que já foi julgado, ou pode comunicar a respeito de casos que ainda vão ser solucionados. Então, essas iniciativas são para aproximar o judiciário dos meios de comunicação e também do público em geral, é isso? É bem isso, porque a gente sabe, assim como um juiz conversa facilmente com outro juiz, a gente sabe que o jornalista conversa facilmente com outro jornalista. Então, nós pretendemos agora que essa intermediação seja feita por uma equipe de profissionais que vai, e esse é bem claro o nosso propósito, ninguém quer concorrer com a imprensa. O que a gente quer é tornar a imprensa mais informada a respeito do que acontece aqui. Evidentemente que é respeitado todo o direito de crítica, todo o direito de uma imprensa investigativa, mas nós vamos dar apoio informando os meios de comunicação a respeito daquilo que a gente faz. Nesse sentido, o que o público ganha e também os profissionais que atuam no judiciário? Eu acho que, primeiro, as pessoas todas ganham em realidade, porque ninguém pode ter um juízo muito adequado a respeito daquilo que não conhece. Então, a nossa ideia é expor o judiciário com as suas qualidades e também com os seus defeitos. Nas qualidades, certamente que as pessoas vão considerar que o judiciário é melhor do que elas imaginam. E os defeitos nós temos que utilizar como um convite, um desafio à nossa própria melhoria. Então, eu não vejo quem possa perder com essa iniciativa, nem o cidadão, que vai estar mais bem informado, os meios de comunicação, que vão ter uma relação mais fácil com o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, que com seus méritos e eventuais defeitos, vai também se expor à sociedade, porque é uma exigência da modernidade. O que já foi feito e o que ainda vai ser implementado nesse sentido? Nós já fizemos um primeiro curso inicial com umas pessoas que são acho muito qualificadas, que atuam no mercado nacional, que vieram aqui nos dizer como a gente devia estruturar o nosso trabalho.
Nós estamos com um trabalho, claro, iniciando, então é uma equipe ainda que está se definindo. Nós já estamos nas redes sociais, quem entrar, pesquisar o Tribunal de Justiça no Instagram, no Facebook ou no Twitter, vai ver lá as nossas posições. Então, a ideia é que nós já estamos funcionando e aprimorando ao longo do tempo, sempre com uma base que a gente procura que seja científica, mas também com a própria sensibilidade da resposta que eventualmente o cidadão pode dar à nossa comunicação. Nesse sentido, já existe um feedback da sociedade, dos próprios magistrados e de quem atua no judiciário? O primeiro feedback positivo a gente recebeu da própria imprensa. Nós fizemos aqui um almoço, convidamos todos os jornalistas da cidade, recebemos inclusive jornalistas de outras cidades do interior de Santa Catarina e expusemos para eles as nossas propósitos, o nosso objetivo. E fomos muito bem compreendidos. Agora nós queremos aperfeiçoar esses canais, criamos um grupo de WhatsApp coletivo, vamos ter um mailing também importante. Então, em relação à reação dos jornalistas, ela foi muito positiva. Eu acho que em relação ao público ainda é cedo. Nós temos que consolidar a nossa participação, temos que consolidar a nossa presença nas redes sociais e aí eu acho que vai ficar mais fácil a gente dizer qual a receptividade. Estamos, claro, tendo seguidores, e esperamos cada vez mais encontrar um número expressivo de seguidores que acompanham o dia a dia da Justiça de Santa Catarina. E os profissionais têm aceitado bem essas novas formas de comunicação? Eu acho que é uma verdadeira aspiração, tanto de juízes quanto de servidores. Todos nós queremos ser mais bem compreendidos, queremos nos comunicar melhor. Isso sempre foi pacífico entre nós. A questão é saber como, quando, tudo isso sempre foi uma dúvida. Eu tenho certeza que nós vamos criar uma cultura a respeito disso. A cultura ela não está totalmente amadurecida, ela não está pronta, mas ela está crescendo. E o que hoje é difícil para nós, juízes mais antigos, eu tenho expectativa que para os juízes mais novos, que são já os juízes das redes sociais, dos meios digitais de comunicação, esses devem ter menos dificuldade. E acho que essa nova geração, quando se consolidar, vai ter muita facilidade nesse relacionamento pelas redes sociais. Na sua avaliação, há necessidade de uma mudança cultural para aceitar essas inovações? Eu acredito que sim, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou propriamente do tempo da digitalização da sociedade. Procuro, claro, me inteirar, vejo notícias por esses meios, mas eu vejo pessoas com quem eu convivo que são bem jovens, que, na verdade, usam muito bem isso, né? A gente viu agora também vários deputados e políticos que foram eleitos com base na comunicação de rede social, que é totalmente diferente, é uma comunicação curta, objetiva, normalmente de vídeo, então bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas eu vejo que os juízes mais novos, esses que estão ingressando agora, já tem mais ambientação com esse meio tecnológico e deve estranhar menos do que nós. E como o público vai poder participar através desses novos canais? Em relação à imprensa tradicional, nós temos procurado divulgar o nosso e-mail na imprensa e as pessoas que tiverem alguma notícia importante que tenha relação com o judiciário podem procurar a nossa assessoria de comunicação. Nas redes sociais, pelos meios tradicionais de comunicação. Nós vamos fazer as nossas postagens e certamente as pessoas vão comentar, vão sugerir, vão criticar, vão elogiar e essa interação é que vai se dar. A expectativa é que aquelas interações que demandem resposta por parte do Tribunal de Justiça sejam atendidas pela comunicação. A nossa entrada não é uma entrada unilateral e nem de mão única. A gente pretende que seja uma entrada de mão dupla, falando, ouvindo, respondendo, dialogando. É isso que a gente procura. Isso pode melhorar o trabalho do judiciário? Eu acredito que pode. Primeiro, eu acho que as pessoas vão ter talvez uma surpresa positiva em relação a tudo que se faz e que a gente não consegue comunicar. O judiciário trabalha muito, julga bastante, o número de processos julgados vem aumentando anualmente, isso é uma coisa importante, a média de sentenças por juiz também é alta e eu acho que isso vai permitir que as pessoas conheçam bem o Poder Judiciário, façam assim, uma análise mais fidedigna daquilo que realmente acontece e também lancem para nós as suas aspirações que podem eventualmente contribuir para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho. Muito obrigada, desembargador Rodrigo Colasso, por sua participação na entrevista de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Muito obrigada a você também pela sua audiência. O Justiça Legal fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá.